Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo que hoje se dedica a falar sobre a sua relação com o trabalho, como as empresas se relacionam conosco, os padrões que pautam estas empresas e o impacto que isso provoca no nosso comportamento e no nosso cotidiano, na nossa saúde. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos a Simone Bambini, que é doutora em comunicação e semiótica, professora de relações públicas da FAAP e autora do livro O Corpo como Posicionamento de Marca na Comunicação Empresarial. O corpo como posicionamento de marca na comunicação empresarial. Simone Bambini, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Um bom dia para você. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade, muito feliz de estar aqui para a gente ter esse bate-papo. Simone Bambini, vamos começar aqui por explicar o porquê que você foi buscar na figura do corpo uma ideia de como as relações de trabalho ocorrem. Bom, o corpo me trouxe o entendimento da pessoa, né? Como eu sou formada em relações públicas, eu sempre... o meu interesse na área de relações públicas sempre foi o público interno, né? As pessoas dentro da organização, o quanto isso representa a imagem, a reputação, a importância que isso tem. Então, eu fui fazer o mestrado e aí eu conheci a teoria do corpo mídia, que é da Helena Katz e da Cristina Greiner, né, as duas que idealizaram essa teoria. E aí pude conviver com outras pessoas, pessoas que vivem o corpo, né, não pensando como ele deve ser ou não, né. Então, são pessoas das artes do corpo. E aí, no mestrado, a ideia era entender o que a gente estuda em comunicação. Então, isso me trouxe um entendimento para a comunicação interna. E eu dei continuidade a esse estudo no doutorado. E aí eu fui entender o corpo e o que a gente está fazendo no mundo corporativo, que as pessoas estão adoecendo tanto. Há uma busca incessante, né, da glória, do sucesso. Mas por que as pessoas adoecem tanto? E aí, por que os processos de comunicação interna não têm esse impacto todo, se há tanto tempo a gente faz isso? E a luz me veio pelo corpo, o corpo pelo entendimento do corpo mídia. Pois é, eu queria então que você explicasse um pouquinho, de uma maneira clara para nós aqui, o que é este conceito corpo mídia que pautou o Tá. seu estudo. Então, primeiro o corpo mídia, escreve tudo junto, corpo mídia. Então, o corpo é mídia de si mesmo, não como um meio para passar para fora. Ele é mídia de um fluxo de informações que estão numa troca constante entre meio e ambiente o tempo todo. E isso está no seu corpo como se fosse uma porta de vai e vem, não tem uma entrada. É incessante. E isso vai fazendo uma modificação tanto no ambiente como no corpo o tempo todo. Isso invalida aquele posicionamento de o dictoma corpo e mente, né? Como se o corpo fosse uma máquina, um recipiente, onde eu projeto um monte de informações, campanhas bacanas e que vai processar o modelo input e output, totalmente diferente. E é esse o entendimento que a gente tem no mundo corporativo, onde eu crio um monte de campanhas, né, com a intenção de passar isso e como se o corpo fosse um depositário que ele vai fabricar do desejo que a empresa quer. E não necessariamente, como eu sou mídia de si mesmo, eu vou transformar nisso de acordo com a minha realidade e com as trocas que eu tenho. Quando você usou o que normalmente a gente usa como conceito, fala em corpo e mente, na realidade você está querendo dizer para nós aqui o seguinte: nós somos um só. O corpo é a pessoa como um todo. Exatamente, não existe a separação corpo e mente. Não é algo que entra e que ela tem um poder maior. As emoções e os sentimentos, e eu tenho um estudo da neurociência, que é pelo Antônio Damasio, muito interessante, que falam. Emoções e sentimentos são expressões corporais, tudo se dá pela movimentação do seu corpo, que aí faz um alerta mental, onde você vai perceber o que é bom, o que é ruim, né? Não necessariamente o que é bom para mim vai ser bom para você. Então a gente tem, no mundo como a gente vive, de uma forma igual, onde as pessoas são iguais, né? Elas vivem da mesma forma. Então esse imperativo da sociedade de ser feliz, o que é feliz para você, Milton? O que é feliz para mim? E o que é o feliz fabricado hoje, que a gente tem que se adaptar a isso? Pois é, quando você fala em felicidade, no mundo corporativo, felicidade é traduzido normalmente por uma outra palavra: sucesso. Uhum. Se não tem sucesso, você não é feliz.
Agora, o que a gente percebe no trabalho que você faz é que o sucesso, ou o que seria o sucesso, necessariamente não gera felicidade. Exatamente, e até no mundo onde que a gente está vivendo hoje, né. Muitas vezes, quantas vezes as pessoas mudam de trabalho, não necessariamente pela grana, mas por um ambiente melhor, o que que eu estou buscando. Mas o que se tem de reconhecimento hoje não basta só o dinheiro, eu tenho que ter visibilidade, eu tenho que ser reconhecido pelo outro, né. O que que eu coloco nas páginas, o que que eu faço, quantas curtidas tenho. Então não basta só ser reconhecido por mim, tem que ser reconhecido pelo outro. E isso dá uma bagunça tremenda, né, porque às vezes é muito difícil você se reconhecer, mas você vive na expectativa do outro. Ou seja, o conceito de sucesso que nós trabalhamos é completamente errado? Não dá para dizer que é errado, Milton, mas é assim, é um sucesso padronizado. Hum. Este é o grande problema, os conceitos são padronizados. O que que é sucesso para você, o que é sucesso para mim? De repente, sucesso para mim, eu estou pagando as minhas contas, mas eu trabalho naquilo que eu gosto, tá bom para mim. E aí quando você está na empresa, não tá bom você ficar numa mesma empresa, no mesmo lugar muito tempo, isso vai pegar mal para você precisa mudar. Você precisa o tempo todo, você vai atrás de modismo do que se criou no imaginário do que é ser sucesso, do que é ser glorioso. Então a gente se despersonaliza, se personaliza e se despersonaliza o tempo todo, porque é criado uma visão imaginária. Isso vem de quando? Quer dizer, essa relação não saudável que nós acabamos tendo com o trabalho, que no final das contas é o que nós estamos mostrando aqui, ela surge em que momento e por que que ela ocorre, geralmente? Então, na busca aí do meu trabalho, tem uma questão que o sistema do capitalismo e a lógica empresarial se instalou de uma forma tão boa, porque ela vem de uma ordem teológica, né. Então a lógica que a gente vive é teológica e não mercadológica. Então a ordem teológica é, a gente aprendeu desde sempre, isso que eu estou falando século IV, Uhum. né, há muito tempo, que é o conceito da oikonomia, né, que é oikos, a vida oikos, que é a vida privada, e a vida polis, a vida pública, né. Então tanto na vida privada como na vida pública, existia o conceito de oikonomia, que é o que a gente conhece hoje de economia, que é você administrar pessoas, recursos, ter muita disciplina, seguir uma hierarquia para ser feliz. Então, antigamente se acreditava, se eu faço tudo direitinho, eu vou chegar ao céu, ter uma vida plena e feliz, sentar lá. Vou produzir muito, que é o Agamben, o filósofo que eu utilizo, é o mundo operoso para se seguir a improdutividade. Então, eu faço tudo para chegar lá e ser feliz. Então, a gente aprendeu isso tanto na vida doméstica, como na vida pública. Além disso, então quer dizer, você tem que suar muito a camisa, seguir um poder único, ter muita disciplina para poder chegar ao reino dos céus, né? O reino dos céus hoje, o que que é o reino dos céus? Aí volta o que a gente estava É o falando. cargo do CEO, não? Hoje é o cargo do CEO. Ou não é só isso, não adianta você ter um cargo do CEO se você não tem reconhecimento, se você não tem visibilidade. Então, quer dizer, você tem uma busca incessante e que isso te traz um vazio glorioso, porque você faz, como o mundo hoje. Eu tenho que fazer exercícios, ter uma alimentação saudável, como se a gente pudesse ter um controle que eu não vou adoecer por conta disso. E isso não te dá segurança para nada. Voltamos ao vazio. Eu faço, fiz a lição de casa e Até porque fiquei também, doente. se fosse uma verdade essa, que o céu, o tal céu, que se busca alcançar no mercado de trabalho fosse ser o CEO, nós teríamos um mundo de CEO felizes. As conversas diárias dentro das empresas Não é mostram que eles bem não isso. são Exatamente. pressionados, têm metas a cumprir, São etc e tal. solitários. São solitários muitas vezes, a gente falou já no mundo corporativo sobre essa questão de que é um mundo solitário na maior parte das vezes, Uhum. vários deles até confessam depois isso, da solidão. E você vê essas pessoas às vezes querendo mudar completamente a sua vida. Mas eles já não alcançaram o ápice da sua profissão? É o tal do que o Agamben chama do vazio glorioso. Eu faço e me falta alguma coisa. Bom, diante desse cenário, há padrões impostos dentro das empresas que levam a isso. Nós temos como quebrar esses padrões? Quem é o responsável por isso? Então, em primeiro lugar, o responsável é você mesmo. Você mesmo querendo
Conhecendo o quê? Conhecendo quem é o seu corpo. Como é que você funciona? Por isso que a importância do livro, quando tem lá o corpo como relevância de vida, que é no capítulo 2, onde você tem os estudos da neurociência, explicando um pouco como é que você lida com as suas emoções, o que são emoções, o que são sentimentos, o que é um desejo fabricado, que não é só da empresa, é a sociedade que a gente vive. É muito importante romper isso, que isso vem daquela coisa da visão dicotômica, bem e mal do mundo cartesiano. Não é a empresa vilã e o bandido e o mocinho. Você precisa ter uma consciência de como o que vida se dá pelo corpo. E o que acontece? Existe um desejo fabricado, que isso dá uma pressão adaptativa. O corpo, como ele tem uma codependência, ele vai se adaptar. Ele não vai negar, ele não nega informação. Lembra que eu falei? O corpo, a porta de vai e vem, que a informação vai entrando. Então, assim, eu estou me submetendo a isso por quê? Porque eu acho importante ou porque é um discurso que eu estou seguindo e nem sei o porquê mais? Então, assim, tem duas coisas importantes que você me pergunta aí. Eu acho que tem uma responsabilidade muito grande para quem cuida da gestão das pessoas, para quem cuida dos processos de comunicação, que é por ali que eu me encanto. Eu chamo a responsabilidade para a comunicação, para os profissionais de comunicação, porque é ali que eu me encanto, principalmente para quem cuida da comunicação interna, para poder unir essa coisa do discurso e a prática. Porque o corpo não nega o discurso e a prática, mas a gente tem muito uma coisa, o discurso é uma coisa e a prática é outra. Agora a gente vê, por exemplo, algumas empresas, inclusive, implantando programas para que você seja uma pessoa saudável, para que você melhore fisicamente, você tenha mais fôlego, seu coração bata melhor, etc. e tal, porque ele quer você muito mais feliz e satisfeito naquele ambiente de trabalho. Inclusive, às vezes abre até espaço para você fazer atividade física. Não são essas coisas que vão resolver a nossa vida? Então, essas coisas elas ajudam, Milton. Mas o que acontece? Às vezes você tá lá, vamos pegar o cara, CEO. Tem tanta coisa bacana que ele ajuda a implantar, que ele acredita, e ele mesmo não tem tempo para nada daquilo, né? Então, assim, e aí ainda lida com a angústia de ter tanta coisa boa. Olha, a empresa me dá tanta coisa boa e eu não consigo aproveitar nada disso. Então, assim, percebe o discurso e a prática? Então, há toda uma preocupação, mas as metas e a sua busca ali não te permite isso. O Marcelo mandou a mensagem aqui pelo e-mail mundocorporativo@cbn.com.br e ele faz uma pergunta que parece ser bem simples. Pelo menos é uma pergunta que vem em uma frase só. Como ser saudável no ambiente de trabalho com tantas metas que eu tenho que alcançar? Mas ela é complexa a ponto de fazer você ter que desenvolver um estudo como esse. Porque Exatamente. está muito ligada à questão das metas que não são impostas, ou estão muito ligados a esses problemas que nós temos. Então, esse é uma coisa que eu te convido à leitura do livro, como ele chama? O Marcelo. Marcelo, né? Porque é uma complexidade muito grande. No terceiro capítulo, Marcelo, eu faço uma pesquisa com os médicos que trabalham no mundo corporativo, que estão envolvidos com a gestão da saúde, né? Então, tanto médicos funcionais como os médicos que cuidam da gestão como um todo. E fui entrevistar os médicos que estão desvinculados da cultura corporativa. E o que chamou mais atenção, os médicos desvinculados da cultura corporativa tinham uma única forma de pensar, uma linha de pensamento, não se conheciam, e a preocupação deles é como é que essa pessoa que chega, né, por perfis distintos, e o que está deixando esse cidadão tão doente é a meta, o quanto ele precisa cumprir metas que são, às vezes, impossíveis e assim, não está dando conta. Então, a linguagem única desses médicos o grande problema hoje é cumprir metas. Aí o resultado disso, e a gente vê aqui no livro, nas entrevistas, quando você pergunta lá para os médicos, você pergunta, por exemplo, síndrome do pânico, estresse, depressão, e os médicos respondem, é um caso atrás do outro. Leva a esse tipo de situação, a esse tipo de doença. Isso, tem um médico muito interessante que ele fala, é um esforço repetitivo, o tempo todo, que eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo para dar conta, que isso acaba virando um hábito cognitivo e que às vezes tem uma pressão que acaba, ele até usa o termo, vai te engruvinhando. Então os caras chegam aqui engruviadinho, ou seja,
pelo intestino, ou seja, comprimido pelas suas angústias, que leva à depressão. Então, quer dizer, há um esforço repetitivo insano que estão levando o quê? O corpo está te contando uma coisa, as doenças. Você vai se adaptar, porque o corpo sempre tenta se adaptar. Mas o que a gente está mostrando é que o processo adaptativo está vindo pela dor, enquanto a gente existe um imperativo de ser feliz, né? Tem uma coisa meio esquisita. Bom, como é que as empresas podem, então, começar a ajudar o seu próprio corpo funcional? Estou eu usando mais uma vez aqui a expressão corpo, mas usar o corpo funcional para que eles encontrem este melhor caminho, para que o bater metas não se transforme na função final de cada um deles. Porque às vezes quando você tem a impressão, quando você conversa com alguns funcionários, que eles não são médicos, eles não são engenheiros, eles não são arquitetos, eles são batedores de meta. Qual é a sua função? Bater meta. Como é que você muda isso, levando em consideração que, no final das contas, a empresa tem que dar resultado, tem que ter lucro, que se não tiver lucro também, ela não vai ser sustentável? Exatamente. Uma das coisas é o que está mudando muito, né? A empresa precisa sobreviver, a empresa é feita, precisa de dinheiro. O que acontece? Há um encantamento, uma forma de transformar a empresa como se ela fosse uma família. Empresa não é família, Milton. Família eu tenho a minha. Eu estou lá na empresa para trabalhar, cumprir minhas metas de forma saudável, mas a qualquer momento eu posso não estar mais naquela empresa. E os processos de comunicação e encantamento acabam tirando esse viés como se a empresa fosse um pai e não uma empresa, que você tem lá que cumprir. E isso fica tudo meio atrapalhado, porque ao mesmo tempo que eu preciso cumprir as metas, mas como a família me acolhe? Então, esse discurso e a prática não combinam, né? E a gente sabe disso o tempo todo. Então, quantas vezes tem tantas... Eu não estou denegrindo as campanhas de motivação. Aliás, o meu trabalho é esse, eu ensino isso, não é isso. Agora, o quanto isso tem que ter coerência com o discurso e a prática da empresa. O que a gente vê é muito modismo de empresas que às vezes se lançam num modismo que não é coerente com a sua missão, com a sua visão, seus valores. Então, o primeiro caminho, ter coerência. Isso tem uma coerência muito bonita falando, mas na prática não é isso que acontece. E por que o corpo sofre? Porque ele não separa discurso e prática, certo? Ele vai correr para se adaptar, mas ele vai correr para se adaptar e ele está sofrendo e adoecendo por isso. Então, é ter consciência disso de fato e fazer isso acontecer. Tá. Aí você falou aqui que a empresa não é uma família, mas tem uma outra expressão que se usa muito, e hoje no mundo corporativo você vai conversar com as pessoas, o meu time não fez isso, o meu time fez aquilo, eu me reuni com o meu time. Essa ideia de time também não funciona? Então, Milton, ela pode até funcionar, desde que aquela empresa seja de fato um time. O que acontece muito, tem empresa que você vai, que você tem uma equipe, e ela é um time. Mas tem hora que eu uso aquela linguagem porque está na moda, mas ela não é. Na hora H eu vou fazer o gol sozinho, eu não vou dividir com você. Os departamentos, muitas vezes, para cada um cumprir sua meta, eu acabo não passando uma informação para você, porque aquilo vai me prejudicar no cumprimento da minha meta. Ou eu guardo na gaveta, porque se eu cumprir essa meta agora, nesse mês, no mês que vem, ela vai ter que ser maior. Então, quantas vezes eu já vi pares, amigos, que deixam de cumprir a meta naquele mês, porque depois o que é glorioso naquele momento vai virar o desastre para mim. Então, ela acaba fazendo contra a própria empresa. Então, que time é esse, meu Deus do céu? Onde eu estou fazendo contra a minha própria empresa. Aliás, você falou uma coisa agora há pouco aqui, quando você comentava sobre campanhas motivacionais, programas motivacionais nas empresas. E no próprio livro você entrevista um empresário que durante muitos anos trabalhou nessa área e, de repente, se viu livre das campanhas motivacionais e achou que a vida ficou melhor? Conta um pouquinho essa história, que eu acho que ela é muito simbólica para isso que nós estamos conversando. É uma pessoa que trabalhou 32 anos numa mesma instituição, que era de carreira fechada, por isso que ele ficou, ele entrou aos 16. E aí, enfim, foi despedido e tal. Então, não vem ao caso por quê ou não, mas acabou. E aí, o que chamou a atenção, que virou um depoimento, era que ele estava sem dormir, que ele conseguia dormir, porque ele sentia um alívio tão grande
que ele, só de pensar que no dia seguinte ele não ia ter que ir para a empresa e ter o conference call, onde todos os diretores regionais se reúnem e ficam numa pressão insana. Qual é a meta do dia? E aí ele sentiu uma culpa de sentir um alívio, porque como é que ele podia se sentir aliviado se ele era um desempregado? Aí eu mostro todo o processo de se personalizar, onde as campanhas de comunicação servem como uma vacina para você sobreviver a tudo aquilo, mas ao mesmo tempo você se despersonaliza como pessoa, porque ele entrou numa crise que ele já não sabia nem mais o que era bom, o que era ruim para ele. Porque, na realidade, quando ele deixou o ambiente de trabalho ou a corporação, ele não desincorporou disso, né? Ele não passou por esse processo, ele levou aquilo para a vida dele. E é isso que nos leva a um sentimento, por exemplo, da improdutividade, quando nós chegamos à aposentadoria, que afinal é um processo natural na vida das pessoas, enfim. Aí chega na aposentadoria, você se sente um inútil, porque a gente viveu pensando que a nossa utilidade só dependia do que nós estávamos produzindo no trabalho? Exatamente. Agora eu só queria pegar um gancho assim para não perder. Ele, Milton, o que me chamou mais atenção, não era nem o trabalho da produtividade dele. O quanto as campanhas motivacionais, apesar de estar achando que está fazendo um bem, por isso que eu chamo a atenção para os Uhum. profissionais de comunicação, o alívio era se libertar daquilo, onde a gente acha que é o bom caminho. Mas ela é um bom caminho, desde que tenha coerência, porque ele sabia que toda aquela motivação que ele recebia de manhã não fazia sentido, né? Então, assim, aquilo trazia uma angústia muito grande. Então, por isso que eu falo da questão da comunicação, que é a minha área. E do cuidado, então, na implantação de campanhas É isso, motivacionais. e não que elas não devem ser feitas, elas devem ser feitas, eu acredito nisso, eu trabalho com isso, mas ela precisa ter coerência com o corpo empresarial e o corpo que compõe os seus funcionários. A gente não sempre fala, a imagem, a reputação, a empresa são as pessoas, meu Deus do céu. Então, quem são as pessoas? Aliás, hoje é muito comum a gente falar com gestores e ouvir o seguinte: a minha empresa tem foco na pessoa. Foca mesmo? Então, é isso que a gente está falando. Qual que é o foco na pessoa? Aí, Qual é? por isso a importância de você entender o corpo. O Demétrio Martins escreveu para cá a seguinte questão. Ele escreveu para mundocorporativo@cbn.com.br e diz assim: pergunte para Simone se num ambiente onde o diretor de um departamento alimenta e duplica para seus gerentes e coordenadores uma política de puxa-saquismo e egocentrismo, como podemos fazer para administrar melhor essa situação? A melhor solução é mudar de empresa? Olha, eu antes de te responder isso, eu vou contar uma coisa que é dessa questão que eu estava falando da ordem teológica, né, que é a forma, assim, como a gente aprendeu a se constituir no mundo. A gente aprendeu desde sempre a seguir um poder e tem os ritos litúrgicos. O que eu estou chamando de ritos litúrgicos? Aplaudir, levantar, sentar, né. Então a gente aprendeu isso e isso teve um significado da opinião pública. A opinião pública como um significado jurídico veio daí. Quando a grande maioria concorda com alguma coisa, ela tem um significado que advém da opinião pública. Aí vem aquela questão do império, os senadores, quando chegavam, Ave César, papapá, que eliminava o voto individual. Então, veja bem, numa empresa onde você tem um diretor que tem essa prática, e na hora que está todo mundo escutando ali, que ele está dando as diretrizes, e a política implantada é o puxa-saco, e a grande maioria leva o aplauso e todo mundo concorda, você se submete àquilo porque faz parte do time, vamos dizer assim, é aquilo para sobreviver, porque senão eu tô fora. E aí vem, o que que você acha que é importante para você? Você vai continuar seguindo a maioria de algo que não faz sentido? Existe espaço para o movimento ali dentro da empresa mesmo, onde pode começar a se fazer diferente e contaminar, porque a questão é uma contaminação o tempo todo. O que que você pode fazer de diferente lá? E se não há espaço, o melhor espaço é você procurar outro caminho, né? Desde que faça sentido para você. Porque também não adianta ir para o mesmo caminho, ou seja, você só troca o endereço, mas o caminho é Se semelhante. você não Você se vai se muda, deparar né? com o mesmo problema, se não houver essa mudança. O que que você define como um corpo saudável, um funcionário saudável?
Então isso eu busquei no livro o tempo todo. Quando eu entrevistei os médicos, Milton, né, no mundo corporativo, o que que era ser o saudável, né? O saudável é aquela pessoa que consegue equilibrar as questões emocionais, que é o que a gente está falando das doenças contemporâneas hoje, com a questão física, né? E na linguagem deles há essa separação do físico e do emocional, mas é aquela pessoa que consegue ter um certo equilíbrio. Como viver num mundo onde eu tenho um diretor que prega isso e eu consegui lidar com aquilo de uma forma, olha, faz parte da história, a empresa é assim, mas eu consigo fazer o meu trabalho, eu consigo ter o meu equilíbrio, eu consigo sobreviver a isso, sabendo que aquilo é importante para mim. Então eu não vou atrás naquilo que a maioria acha. Eu encontro um equilíbrio de como fazer meu trabalho, porque como a gente falou aqui, todo mundo precisa trabalhar, todo mundo precisa pagar as contas, não adianta achar que eu vou ficar mudando e que aquilo vai ser, mas eu preciso buscar o caminho que é melhor para mim. E como que eu vou conseguir isso? Quando eu tenho consciência como o nosso corpo é feito, que não existe algo que vem do além, que a mente vai te dar as regras, que a religião vai te dar as regras, que a terapia alternativa vai te dar as regras. É você, é responsável por você mesmo, aonde você estiver. Eu sei que é duro isso, Uhum. mas esse é o caminho. Eh, Tudo bem, nós temos padrões aí que permanecem durante muito tempo, mas você, até através da sua pesquisa, dos estudos que você realiza, da experiência que desenvolveu, você tem percebido alguma tentativa de mudança no ambiente de trabalho, em algumas empresas, para tentar mudar essa ideia, esse cenário que você constatou? Eu venho. Eu fiz entrevista com várias empresas. Uma delas, uma empresa muito moderna. A pessoa que eu entrevistei, a médica cuidava da gestão, que trabalha na empresa, passou por vários departamentos. Na própria entrevista, me convidou para ir numa convenção, onde ela tinha toda a equipe dela de médicos, de enfermeiros, para poder contar um pouco, que eu ainda estava no meio do percurso. Uhum. Então, quer dizer, uma empresa realmente preocupada, né, com o que que eu posso fazer diferente, e ela foi a única que respondeu que, tipo assim, dentro do mundo empresarial daquela empresa, ela poderia dizer que 10% teria aquele equilíbrio. Uhum. Mesmo a empresa tendo um monte de mecanismos, de ferramentas sofisticadas, mas assim, ciente que há um desequilíbrio, que está acontecendo algo e eles estão nessa busca de como rever isso e de uma maneira até me convidando e até tentando estudar sobre isso. E sem medo, Uhum. né, de mostrar que a empresa é de sucesso. A empresa é de sucesso, tem produtos bons, mas a gente está lidando com o quê? Com gente. E gente não é máquina. Bom, só para atender aqui o pedido da Alice, eu vou repetir. A Alice está nos acompanhando pelo Facebook ao vivo agora. E eu vou repetir o nome do livro da Simone Bambini, O Corpo como Posicionamento de Marca na Comunicação Empresarial. Esse é o nome do livro que é base dessa nossa conversa aqui. E eu peço a você, Simone Bambini, dentro do que for possível, evidentemente, que ao final aqui dessa nossa conversa, você eh, traga uma ideia resumida de tudo isso que nós conversamos, mas principalmente mostrando para as pessoas, a maneira de a gente tentar desvencilhar-se disso. Você já falou uma coisa lá no meio dessa nossa conversa, coerência. Você disse que nós temos que buscar equilíbrio, entre outras coisas. Então, só para resumir isso tudo aqui e deixar como uma mensagem final para quem está nos acompanhando, e quem sabe uma mensagem que entusiasma as pessoas, não deixe as pessoas ainda menos saudáveis. Uhum. Então, eu acho que a grande questão é a gente buscar a consciência, né? Essa reflexão crítica, parar de achar culpados. Então, não é a questão que a empresa é culpada, que o mundo é culpado, e não existe o mocinho e o bandido, né? Então, assim, o caminho é por você. Então, você buscar o conhecimento, buscar o entendimento da sua vida, que o entendimento da sua vida se dá pelo seu corpo. Então, a primeira coisa, corpo não é recipiente, não é depositário, né? Entender um pouco o que que é esse corpo mídia, né? O que que é a sociedade hoje, mas você vai procurar ser, alguma pessoa mais feliz quando você sair do imperativo do ser feliz, o imperativo de saudável. O que que é saudável para você? O que que é feliz para você?
O que que é trabalho para você? Lógico, respeitando os padrões estabelecidos. Mas padrões estabelecidos não significa que você precisa fazer uma pressão insana daquilo que não é coerente para você. Tá certo. Queria registrar aqui o José Hamilton, Roberto Teles, o Flávio Lima, todos participando aqui dessa nossa conversa também no Facebook, agradecendo pela sua entrevista, vários aqui elogiando pelo conteúdo que você trouxe para essa nossa conversa. E espero que esse conteúdo se espalhe aí por outras pessoas e a gente faça com que esse tema avance. Simone, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Milton, muito obrigada e estou à disposição para trocar muita figurinha, porque eu acho que é a partir da troca é que a gente pode, sim, criar essa consciência melhor, né? Tá Muito certo. obrigado pela oportunidade. Simone Bambini é doutora em Comunicação e Semiótica, professora de Relações Públicas da FAAP e autora desse livro aqui que eu tenho em mãos, O Corpo como Posicionamento de Marca na Comunicação Empresarial, no qual você pode aprofundar ainda mais este tema com certeza. E claro, seguindo também aquela nossa ideia de que este conhecimento não pode parar aqui. Esse conhecimento tem que ser levado a outras pessoas. Aproveite esse assunto para refletir sobre ele. E se quiser, depois você pode até conversar com a gente lá no grupo de discussões no LinkedIn, no Mundo Corporativo. Lá você pode publicar, inclusive, seus textos, seus pensamentos. Isso é muito bacana, porque outras pessoas poderão ter acesso a esse conhecimento também. Tá certo? E vamos tentar fazer aí ambientes talvez mais saudáveis para que o nosso corpo seja respeitado no mundo corporativo. Aqui neste mundo corporativo que você está assistindo, a gente busca isso. Essa é a nossa meta. Cuidado com as metas. Até um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Até mais.